O vídeo tem 4 minutos, mas os primeiros 40 segundos é o que nos importa. Ouçam aí, galera, e já comecem a fazer seus comentários também abaixo. Eu vou dar play aqui, ó. Nada que me irrite mais do que adulto. Eu peço perdão a você que está assistindo, mas adulto que tem boneco. Gente, pra que boneco? Boneco na caixa. Boneco na caixa, coleciona boneco. E eu tenho amigos que têm, mas me dá me desce um pontinho de admiração. Um pontinho. Eu tenho 100 por vocês. 99 agora. Adulto que gosta de gibi. Ah, não. Eu entendo, pode ser, mas pra mim não é. De gibi. É muita humilhação chamar porque os caras gostam de gibi. Acho que eles não falam gibi. Coisa nipônica. Gibi nipônica. Mangá. Aí é foda, entendeu? Me quer porque já passou a hora. Me parece um pouco você nadando atrás de um cruzeiro que já se foi. Puta merda! E é isso. Porra, mano. Eu não sei o que me irrita mais. Ele falando isso, os outros dando risada, ou o outro dizendo que a gente não chama mais de gibi. Que achar que falar gibi é ofensivo. Ah, não, mano. Ah, não, mano. É um negócio esquisito, né, Drago? Sabe o que eu fico na dúvida? Do Porta dos Fundos. Isso não é só uma piada ruim? Com certeza é um grande de um clickbait. Mas esse programa, esse é um grande de um clickbait, realmente. E é isso, é um clickbait lamentável. Porque ele fala umas coisas que são umas piadas meio baratas, assim, sabe? Tipo, eu não sou contra gays, eu tenho até amigo que tem. Sabe essas merdas de tiozão, assim, que fala? Ele fala, de boneco, né? Eu tenho até amigos que tem. Parece uma piada muito ruim, assim, sabe? Uma piada sem roteiro, uma coisa pra chamar atenção, pra fazer chacota e tal. Não me parece algo sério do João Vicente, sabe? Eu não quero acreditar que seja sério, e também até o Gregório do Vivier, que é um cara muito inteligente, um cara que eu gosto de acompanhar e tal, pode até ter esse lance que ele fala do gibi, né, que ele não entra muito na onda de ficar tirando muito sarro, né, ele dá risada e tal, meio constrangido, e ele fala, acho que os caras não gostam que esse nome seja usado, porque rolou uma polêmica do nome, do termo gibi há pouco tempo, eu ali até gravamos um vídeo aqui no canal falando dessa terminologia e tudo mais, e é uma terminologia que a gente usa e gosta, ela tem um passado, né? Essa foi polêmica. Surgiu o assunto de que era um termo originalmente racista anos e anos, séculos atrás, né? Sim, mas virou cortes em canais grandes e tudo mais, teve isso daí. Então, às vezes, eu dou o benefício da dúvida pro Gregório, dessa fala dele, mas eu acho que o João Vicente só tava fazendo uma piada muito ruim aí. Ou ele se acha muito fodão e superior mesmo, o que eu não acho que seja, sabe? De qualquer modo, a fala dele evidencia um velho preconceito aí com os quadrinhos, né? De que é coisa de criança e tal, né? De qualquer modo é bobo, de qualquer modo é besta e desnecessário, né? Se for uma questão de piada, do mesmo jeito não funciona, cara. Porque esse quadro deles, o Não Importa, não é um quadro de sketch, né? Se fosse uma sketch, eles têm sketches zoando bonequinho, zoando com corpo. Pô, sketch. Zoando tudo, né? Tudo bem, maravilhoso, é humor, normal. Agora, esse programa não é essa proposta, eles papearem sobre eles, assim, né? Então, ninguém tá interpretando isso como humor. Tá todo mundo interpretando como opinião do cara. Por mais que eu ache uma opinião forçada para atrair views, ele falou como uma opinião real mesmo. E como uma opinião real, realmente, em 2025, alguém ainda falando isso, que gibi é coisa de criança, cara, é um preconceito que, para o nosso meio, não agrega em nada. É um total desserviço. Eu quero ouvir o Ale agora. Eu não acho, discordo do Danielzinho, eu não acho que foi uma opinião forçada, eu acho que foi uma opinião real, que nasce de um completo desconhecimento de causa sobre a matéria em questão. Sobre o que o Gregório falou, que ele fala assim, que ele começou a ler de gibi, que ele começou a dar risada sobre gibi, o que eu entendi que ele quis dizer foi assim, tipo, gibi, eu acho que o que esses caras gostam hoje em dia não se chama de gibi. Eu acho que o que o Gregório quis dizer é, tipo, esses caras gostam de graphic novel, esses caras gostam de outras coisas. Sim. E tendo que gibi a gente associa de uma forma mais pejorativa. Exato. Que não é o caso, mas quando você fala em gibi, no populacho, disse Turma da Mônica, Disney, saca? E o Gregório até falou assim, há muito tempo que ele escutava esse termo, ou algo assim, sei lá. Então, ou seja, eu acho que Disney, coisas de criança de fato, né? Coisas de criança de fato, exatamente. Foi o que eu entendi. Mas em relação ao ator, eu acho uma fala completamente infeliz, equivocada. Assim, ele sequer sabia o nome de mangás. Ele chamou de quadrinhos nipônicos. Gibi nipônico. Gibi nipônico, sei lá. Por isso que eu fico achando que é uma piada ruim demais, sabe? Só.
Mas quando você vê o corte inteiro, Danielzinho, ele justifica mais. Ele tenta dizer que, na verdade, a gente tem fases da vida e, em determinadas fases da vida, as coisas não são mais cabíveis. Ele usa o exemplo do cruzeiro. Então, você nadar atrás de um cruzeiro já passou. Quando você vê o corte inteiro, que tem mais de 4 minutos, lá na frente ele se contradiz. Ele vai falar que, mas eu jogo videogame. Aí ele começa a explicar jogava videogame. Faz um ano que ele não joga videogame. Ele não joga mais e tal. Mas, na real, ele não explica e não dá nenhuma justificativa plausível do porquê. Se você acha que as coisas têm fases na vida e essas coisas passam, que certas coisas não são mais cabíveis de serem feitas, justifica com argumentos concretos, sabe? Ele vai falar do boneco na caixa, porque tem um bonequinho na caixa, é meio ridículo isso. Por que é ridículo? De que modo é ridículo? O Bruno tem uma estátua gigantesca, uma tartaruga ninja lá, e a tartaruga ninja dele é do cacete na sala dele. É da hora se ele tivesse uma estátua de um artista plástico, isso vai mudar? De que forma isso muda a percepção? A única percepção que tem, a meu ver aqui, é que ele entende que essas coisas não são arte. Porque você pode ter uma estátua de um artista plástico, que aí é sério, mas você não pode ter um action figure. Por que não? Você entende a correlação? Porque não é arte, então é isso, é coisa de criança. E isso é preconceito, cara. Isso tá errado. E aí eu vou além. Eu fico pensando em que momento esses artistas contemporâneos começaram a enxergar as coisas dessa forma, saca? E a gente conversou um pouco no WhatsApp a respeito disso ontem, e me diz uma coisa, vamos supor que eu vá ler Hans Christian Andersen, eu vá ler Lewis Carroll e eu vá ler Rudyard Kipling, 3 papas da literatura, que escreveram respectivamente A Pequena Sereia, Alice e Mowgli. Aí eu sou o quê? Criança, porque eu tô lendo essas histórias infantis? Esses caras, como grandes escritores, um dos maiores escritores da língua inglesa, um dos maiores poetas da língua inglesa, que foi Alexander Mipler, ele fez o Ursinho Pooh, cara. E ele é um dos maiores poetas da língua inglesa, bicho. E aí o cara, o que ele fez? Esse cara, ele desceu no pedestal dele para fazer uma história infantil, então isso daí não é mais digna de nota? Quando Tchaikovsky resolve mudar um pouco o panorama das obras que ele fazia, ele resolve fazer, sei lá, o Quebra-Nozes, uma coisa mais infantil e tal, isso perde valor? Ou se eu for assistir o Quebra-Nozes, que é uma obra infantil, isso tem ou não tem valor? Você consegue entender os pontos? O que eu quero chegar é o seguinte: todos esses caras da considerada alta arte, assim, grandes papas mesmo, um dos maiores linguistas da história, que é o Tolkien, foi lá e fez O Senhor dos Anéis, isso perdeu o valor agora porque foi abraçado pela cultura pop? Não é, cara. E aí entra nesse balaio todo a questão dos quadrinhos. E os quadrinhos têm seu valor, sim, porra. E já passou da hora das pessoas pararem de fazer troça com isso. Última coisa, antes de passar a falar para vocês, a gente foi lá no Museu de Angoulême e a gente viu Gustave Doré, em 1830 e pouco, fazendo um quadrinho. Estamos falando de Gustave Doré, saca? Acabou. Então os caras, o artista de verdade, bicho, e não esses pseudo-artistas, o artista de verdade, ele se envolve com todas as artes, em todas as suas formas de expressão. E ele não tá preocupado com isso, bicho. Isso é papinho. Isso é o cara pegar toda uma forma de arte e fazer zoeira em cima de estereótipo. Sabe o estereótipo do nerd bobão, do nerd infantilzão? Sabe? É esse estereótipo. O cara pega esse time de Hollywood que zoa nerdão e acha que aquilo é um estereótipo, que todo mundo que lê gibi de super-herói é tonto. Que gibi de super-herói é coisa de tonto. O cara pega uma Turma da Mônica e acha que é coisa de criança, não tem seu valor. Qual o problema de a gente adulto querer ler um gibi da Mônica? Não tem nenhum problema também, porra. Tem um puta do valor legal. Os gibis da Mônica do meu período lá, quando eu lia, quando eu era moleque, eu leio até hoje de boas, assim. Tem cada desenho lindo que é feito até hoje, cara. Qual o problema? E correlacionando a minha frase com a sua, Bruninho, então se eu for ler Kipling, por exemplo, aí tem valor. E se eu for ler Turma da Mônica, não. Mas ambos são voltados para crianças. Como é que é isso? É bizarro, né, cara? É um negócio bizarro. Eu quero acreditar que é uma piada, só chacota dele, porque senão é de um pedantismo sem tamanho mesmo, né? Eu concordo completamente com o que o Alexandre e o Bruno estão falando, sabe? É um negócio muito, muito babaca da parte dele acreditar isso, e muito míope, né? Porque, pô, o Bruno comentou isso no nosso grupo, né? O cara é filho do Tárcio de Castro. O Tárcio de Castro, gente, ele foi um dos fundadores do Pasquim. E o Pasquim foi importantíssimo para a mídia como um todo no Brasil, mas tinha ali no seu coração
os quadrinhos, basicamente, sabe? A charge, os cartoons. Alguns dos maiores quadrinhos brasileiros passaram pelo Pasquim. Aí, o cara é filho de um grande jornalista, o cara é um dos fundadores do Pasquim, e vai se mostrar cego desse jeito, sabe? Por isso que tá meio esquisita essa história, sabe? É muito bizarro. Você concorda que da forma como tá formatado esse programa deles, não é um programa de humor, é um programa, não é ele interpretando um personagem, é ele, João Vicente, falando. É ele, Gregório do Vivier, falando. E eles falam ali coisas da cabeça deles. Não é só esse não é um único programa. Esse é tipo igual o Clarim Quinzenal, que nós estamos no 21º, é um programa recorrente dos caras. Semana após semana tem. Eles papeando diversos assuntos, diversos temas. Às vezes temas sérios, às vezes temas da vida pessoal, às vezes temas assim como esse, que eles escolhem papear, às vezes notícias da semana. Os caras... notícias não, né? Mas acontecimentos da semana e tal. São os caras comentando, mano. Então mas mesmo dentro disso, Drago, dentro disso é um podcast de um canal de humor, o canal de humor mais famoso do Brasil atualmente, ou foi um dos maiores aí, e mesmo dentro desses papos tem possibilidade de ironia, sabe? Por isso que eu precisava ter assistido tudo, sabe? Se a gente vai na Inteligência Limitada, às vezes a gente dá uma zoada, assim, às vezes aqui no Clarim a gente apela pra uma ironia, uma brincadeira, assim, sabe? Então, por isso que tem esse tom pra mim, e eu não fiquei tão ofendido quanto vocês ficaram, quanto eu vi muita gente ficando, sabe? Mas eu entendo a problemática e é isso que eu falei. Se não for uma piada, vem de um pedantismo, uma babaquice tremenda, sabe? E se não, esse estereótipo dos quadrinhos, mas mesmo que seja uma piada, prestam de serviço, porque não agrega nada, não é engraçado, não é nada, só reforça preconceitos e opiniões retrógradas contra uma questão que tem muita gente lutando, saca? E sabe o que é pior também? Por exemplo, você mencionou, a gente vai na Inteligência Limitada e fazem um corte nosso. Isso não foi um corte feito por alguém. Tá no canal deles. É do próprio canal. Um corte que eles decidiram pegar e soltar assim, pra ser consumido desse jeito mesmo, tá ligado? Tipo, tá aqui. Vejam esse corte, galera. É um corte que a gente decidiu trazer pra vocês aqui. Com certeza, por isso que eu até brinquei. Eu falei, é um clickbait realmente. Porque é um negócio que em 2025 não é possível, mano. O quadrinho já é reconhecido como nona arte, tá ligado? Não é um negócio... Estamos em 2025, já estamos nos anos 90. Mas eu vou te falar de uma experiência pessoal, Bruninho. Uma das coisas que me afastou da vida acadêmica, quando eu estava terminando a faculdade de letras, eu estava decidindo se eu ia seguir na vida acadêmica, ia passar para um mestrado, para um doutorado, ia levar para a faculdade, levar essa vida de professor adiante e tal, e de pesquisador. Uma das coisas que mais me afastou era o comportamento de, não todos, mas de vários professores lá na sala. Porque, eu sou o cara que, o professor, sei lá, exemplo aleatório, tá? Não foi isso que aconteceu, mas exemplo aleatório. Eu sou professor da literatura brasileira, então para mim interessa o Machado de Assis, para mim interessa não sei o que lá e tal, blá, blá, blá. E eu sou professor de literatura latina, então a gente fala sobre Dante, a gente fala sobre isso, enfim, tudo isso. E aquele nariz impede que só a minha coisa vale. E eu, naquela época, eu era o cara do rock. Eu era um cara que tinha banda, eu era um cara que, saca? E que eu sempre vi valor. Cada coisa tem seu valor e cada coisa precisa ser postulada no devido lugar dela. E esses caras, de modo geral, eles tiravam sarro, eles escrachavam e tudo tal. Não viam valor. E foi uma das coisas que me afastou daquele meio acadêmico. Então, não necessariamente pode ser... Essa foi uma experiência que eu tive, tá? Que eu falei assim, eu não quero ficar no meio dessa galera, cara. De forma alguma, alguém que tá assistindo aqui é do meio acadêmico deve se sentir ofendido com o que a Lê tá falando, hein, galera? Porque o Lê tá retratando uma experiência dele, anos 90 também isso aí, né, Lê? Sim, e eu não tô sendo babaca, eu não tô falando que o meio acadêmico em si é assim. O meu irmão é um puta de um acadêmico, né? Vocês conhecem ele, acabou de defender o doutorado dele fudidamente em cima de quadrinhos e o cacete. Não tô falando do meio acadêmico em si, né? Em cima de quadrinhos, a sabedoria da humanidade foi desenvolvida em cima das academias, né? Em cima das pesquisas, em cima de tudo que é feito nas universidades. Eu sou fã de universidades. Você tá contando um episódio da tua vida, né? Um episódio da minha vida em que um grupo de pessoas acabou me afastando daquilo, porque eu falei, não é esse o meio que eu quero estar. O ponto que eu quero chegar é que pode haver pessoas com essa visão estereotipada assim, como há, mesmo nos dias de hoje, né? Total. E aí, voltando ao que o Daniel estava falando antes, né? Beleza, é só um corte do Porta dos Fundos, muitas vezes para fazer humor e etc e tal. Eu tava dizendo, é claramente um clickbait. Pode ser, Danielzinho. Pode ser que realmente o cara tava sendo irônico, tava zoando, etc. Mas, você mesmo falou, né, Daniel? É o maior canal de humor do Brasil.
Eles precisam apelar pra um clickbait tão barato desse pra fazer programa, mano? Pra ganhar view? Não precisa. Tem que apelar pra um bagulho desse, né, cara? Pô, os caras fazem humor há anos, mano, e humor de qualidade mesmo. Apelar pra um corte desses, sabe, desonesto assim, pô. E reforça ainda mais o estereótipo, né? Eles não só falaram isso, repercutiu, depois como eles foram lá e dobraram a aposta, colocaram no canal de cortes e estão divulgando isso, né? Não é o canal de cortes, é o canal do Porta mesmo, cara. O canal do Porta mesmo. O canal do Porta mesmo, não é um canal de cortes do Porta, é o canal do Porta que tá o corte. Aí é foda, né, cara? Realmente, não acho que eles precisassem fazer isso. Então, seja um clickbait pensado, seja uma opinião real, das duas formas é lamentável, mano. Das duas formas é um episódio infeliz. E aí, de novo, reforçando, nós não estamos atacando a pessoa do Vicente e a pessoa do Greg. Não estamos fazendo isso. O que nós estamos comentando é especificamente essa opinião. Essa fala que foi dada, exatamente. Ninguém tá dizendo pra ir hatear o cara e tudo mais. Não, pô, igual o Donzinho falou, o Greg tem um trabalho que a gente aprecia, o cara também. Os dois são, estão em vários vídeos do Porta dos Fundos, o outro tá fazendo novela na Globo agora, tá lá fazendo a refilmagem do Vale Tudo. Pô, são pessoas legais pra caramba, assim, talentosas, de fato. Mas nós estamos comentando esse episódio especificamente, que esse aí... Eu vejo o João Vicente praticamente toda semana, Drago, porque eu assisto o Papo de Segunda na GNT. Sempre que dá, eu assisto, né? Mas mais para ver as opiniões do Russo Passapulso, que é um querido, e do Chico Bosco, do que necessariamente do João Vicente, que ele faz o papel do apresentador ali. Ele é o apresentador, né? E até que ele é bem decente nessa função de apresentador, assim. E difícil ele escorregar para esse nível de babaquice que foi essa fala dele no Porta dos Fundos, sabe? Então, pô, eu tô vendo esse cara direto, assim, aí me vem uma dessa, eu falei, puta que eu pariu, tem alguma coisa aí, sabe? Sei lá, é meio esquisita essa fala aí. Eu quero acreditar que é uma piada, um clickbait, e ele foi babaca de propósito. Mas, é aquilo, ele pode só ter sido babaca mesmo e... Pode, fazer total. O quê, né? Porque você falar assim, eu quero acreditar nisso, é passar pano porque o cara falou, porque ele falou, mano. Passar pano, e a gente não quer passar pano. Quando me mandaram isso a primeira vez, eu dei risada. Eu não fiquei puto. Eu dei risada, foi puto, o cara tá falando umas merda aí de bonequinho guardado e tal. Porque, porra, sei lá, eu não me senti necessariamente ofendido mesmo. Sabe? Eu não fiquei puto também, cara. Eu não fiquei puto também, até porque eu nem sabia quem era esse cara, né? Eu conheci ele aí agora. Olha, tava por fora, não sabia quem era o cara. Fora, não sabia quem era o cara, não sabia mesmo. Então eu nem fiquei puto e tal, mas o que eu disse, me parece um desserviço sobre uma coisa que, porra, é uma coisa importante aí, saca? Total, né? Um preconceito que o nosso meio luta há anos pra desfazer. Sempre foi isso, né? Quadrinho é coisa de criança. A gente até já falou isso, né? A grande mídia, quando vai falar matéria de quadrinho, já abre. Vocês sabiam que quadrinhos não é só coisa de criança? Toda vez que sai uma matéria assim, tem essa merda desse disclaimer aí. Esse disclaimer horroroso, que toda vez tem, não tem pra cinema, não tem pra lugar nenhum. Acho que as únicas duas mídias que lutam com isso até hoje são justamente as que ele joga aí, que é videogame e quadrinhos, mano. São as duas mídias que até hoje lutam pra provar que também são arte, que também são pra adulto, que também são inteligentes, porra, que também tem seu valor. E aí eles vão e justamente pegam e joga isso. Ah, mano, é foda, cara, é foda. Parte lamentável mesmo, mano, muito lamentável.